hoje nós vamos estudar os mandamentos 4º e 5º. E por isso nós vamos ler aqui Êxodo capítulo 20, do versículo 8 até o versículo 12. Assim diz a palavra de Deus. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Meus irmãos, o que Deus nos manda nesses 2 mandamentos, que Deus requer de nós? Ele requer, no 4º mandamento, que nós gastemos o nosso tempo no culto público e privado de Deus, que descansemos também do trabalho rotineiro e que sirvamos ao Senhor e ao próximo, e assim antecipemos o sábado eterno. E no 5º mandamento, Deus requer que nós amemos e honremos nosso pai e a nossa mãe, submetendo-nos à sua piedosa disciplina e direção. Vamos agora analisar aqui mais detalhadamente cada um destes 2 mandamentos. Então, meus irmãos, primeiro vamos falar do 4º mandamento. E neste mandamento, Deus mandava que os israelitas eles guardassem o 7º dia, não trabalhando nele. Isso remetia lá à criação da terra, porque Deus criou tudo em 6 dias e descansou no 7º. Por isso ele abençoou o 7º dia e o santificou. E além disso, o sábado ele é um tempo para as pessoas, para o descanso. Deus criou o trabalho e criou também o descanso. Nós temos necessidade de descansar. Então, o sábado é um dia também para as pessoas. E também é um tempo para Deus. Por quê? Porque no Antigo Testamento nós vemos que Deus ele desejava ser cultuado. E isso acontecia nos sábados e nas festas religiosas que os israelitas tinham. O primeiro grande propósito do dia do sábado é o culto ao Senhor. Por isso é um tempo também para o Senhor. E para isso, os israelitas eles precisavam organizar o seu tempo. Eles precisavam organizar o seu trabalho, de maneira que eles fizessem tudo em 6 dias, e no 7º, tanto os patrões, como empregados, como escravos, não podiam realizar nenhum trabalho, mas para isso deveria haver uma organização antes. E a punição para quem desobedecia este mandamento era muito séria, era a própria morte. E hoje, meus irmãos, nós não guardamos mais o sábado, o 7º dia. Depois da obra de Jesus aqui na terra, houve uma mudança do sábado para o domingo. O sábado dos judeus passou a ser o domingo dos cristãos. Isso por alguns motivos. Porque Jesus ele ressuscitou no domingo, porque foi no domingo que ele apareceu aos discípulos e também aos discípulos ali no caminho de Emaús. Porque também o Espírito Santo ele desceu no dia de Pentecostes e isso foi no domingo. E também há evidências históricas de que a igreja primitiva e apostólica guardava o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. E sinceramente, meus irmãos, eu ainda preciso estudar mais essa questão do sábado para saber como nós devemos guardar exatamente o dia do Senhor, o domingo, se não podemos realizar nenhum tipo de trabalho, como deve ser feito isso. Pois, como nós já vimos, houve algumas mudanças depois da obra de Jesus, depois de Jesus ter vindo à Terra. Mas nós podemos sim aprender algumas coisas com esse mandamento, coisas muito importantes que devemos e precisamos seguir. Primeiro de tudo, nós somos proibidos de trabalhar demais. Nós precisamos trabalhar, mas nós também precisamos descansar. Foi o próprio Deus que criou isso, criou o descanso. Se você não descansa, você está desobedecendo a Deus. Além disso, nós precisamos nos congregar, meus irmãos.
Deus abençoa os cristãos através da comunhão da igreja. Precisamos nos congregar para cultuar a Deus. E você precisa se programar para isso. Se você não realiza o seu trabalho adequadamente nos outros dias da semana, você vai ter problemas para cultuar a Deus no domingo. Se você não descansa direito durante a semana, você pode chegar na igreja e simplesmente dormir o culto inteiro. É sério isso. Então você precisa se programar, não é? Você não vem à igreja simplesmente para assistir um culto, você vem à igreja para cultuar a Deus, você precisa estar preparado. Mas o sábado também não é um dia de preguiça, não é um dia de ócio, para você ficar deitado na rede o tempo todo. Não, o sábado é um tempo para louvar a Deus, para cultuar a Deus na igreja, cultuar a Deus em casa, com a sua família. Os próprios sacerdotes do Antigo Testamento, eles realizavam os sacrifícios no dia de descanso, no sábado. E os pastores de hoje, por assim dizer, trabalham também no domingo. Por isso que geralmente os pastores tiram outro dia da semana para descansar. Mas bem, o sábado não é um dia de preguiça, de ócio. E, por último, o sábado também aponta para o céu, para o descanso sabático eterno. O sábado ele tipifica a eternidade. Michael Horton diz que Deus ele levava o sábado tão a sério justamente por isso, porque ele apontava para a vinda de Cristo e a salvação pelo descanso em vez do trabalho. Isso é muito lindo, meus irmãos. Nós, cristãos, evangélicos, nós somos salvos não pelas nossas obras, porque trabalhamos demais, não, mas nós descansamos na obra que Cristo já realizou ali na cruz. E então, o quinto mandamento. O quinto mandamento nos ensina a honrar os nossos pais. Isso é muito mais do que simplesmente obedecê-los. Tem uma citação de um professor meu que diz assim: a ideia é que o filho dê valor, crédito, atribua importância, dê significado, prestigie e seja agradecido. Este mandamento está no centro das relações humanas e divina, pois por meio dele aprende-se a respeitar os pais e todo e qualquer ser humano, e também se aprende a respeitar e honrar a Deus. Nós devemos honrar a Deus, honrar os nossos pais também, porque isso é justo, como diz lá Efésios 6:1, onde está escrito: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, honrar os pais é agir com retidão, com justiça. Devemos também honrar nossos pais, porque isso é agradável ao Senhor, como diz Colossenses 3:20. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E esse também é o primeiro mandamento com promessa. Paulo ele interpreta essa promessa como sendo uma vida longa aqui na terra, como também diz em Efésios 6, versículos 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E como devemos honrar nossos pais? Primeiro, obedecendo-lhes sempre. Como diz Colossenses 3:20, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então devemos obedecer aos nossos pais em tudo. Claro que isso não implica, se seu pai manda você fazer algo que vai implicar em uma desobediência a Deus, claro que você não precisa fazer isso. Mas nós precisamos obedecer aos nossos pais em tudo. Precisamos também não apenas obedecer, honrar não é apenas obedecer, precisamos cuidar dos nossos pais na velhice. Como diz também 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Tem outra citação aqui que diz assim: o quinto mandamento nos manda tirar as luvas de boxe e sair do ringue. Ouvir o conselho deles, dos pais, falar bem deles e procurar meios de mostrar-lhes nosso apreço e respeito. Acima de tudo, lembre-se também que Deus é seu Pai, porque Ele nos adotou na sua família, Ele nos adotou como filhos. A nossa relação com os pais também vai, de certa forma, depender de como é a nossa relação com Deus. Claro que quando nós aprendemos a obedecer e honrar nossos pais, nós vamos ter mais facilidade em aprender, em honrar e obedecer a Deus. Mas também
A própria obediência a Deus, se nós amamos e obedecemos a Deus, que é nosso Pai Celestial, isso vai nos ajudar a obedecer e honrar nossos pais terrenos, mesmo quando eles cometem erros.